Bom, e agora você vai acompanhar a história que repercutiu em todo o país. Você já sabe o que eu estou falando, né? A história do porco que atacou um entregador em Franca. O porco tem nome, viu? A nossa equipe foi atrás dessa história, né? Como é que esse porco estava lá andando para baixo e para cima numa boa e aí atacou esse entregador? Esse porco se chama Torinho. Olha o nome do porco, Torinho. Segundo o proprietário, ele foi criado com cães da raça Pitbull. Isso pode justificar a agressividade do animal. Olha só, você acompanha imagens aí, ó, no momento em que o porco está sendo colocado na caçamba aí de uma caminhonete. Dá uma olhada. Ó, e o porco é bravo, hein? O porco atacou o entregador, essa imagem repercutiu bastante. Teve gente que criticou, porque muita gente acaba rindo da situação, mas o fato é que o entregador se machucou, a moto dele quebrou, né? Ele precisou aí passar por procedimento cirúrgico, aí teve que dar ponto, não vai poder trabalhar, tudo por causa desse porco que estava livre, leve e solto lá, e o porco é muito agressivo. A nossa equipe conversou com um especialista para falar sobre a criação do porco. Então nós vamos agora, né, falar sobre isso. Porque ontem nós falamos ao vivo com o entregador que sofreu ferimentos graves, teve a moto quebrada durante o ataque. Hoje, guardas municipais foram até o local recolher o animal para evitar novos acidentes, né? Novos ataques. Então a reportagem está no ponto, você vai acompanhar agora essa história. Essa agressividade do porco pode ser justificada porque ele foi criado com pitbull. Dá para acreditar nisso? Acompanha a reportagem aí. Foram horas de tentativas para dominar o animal. O porco chegou a atacar o dono. Durante o resgate, familiares do proprietário partiram para cima da nossa equipe, mesmo na frente da Guarda Civil e da Polícia Militar. Não é a mão não, pode tirar isso aí. Meu irmão não, e aí? Até que finalmente ele subiu na caçamba da picape. O animal, que pesa mais de 150 quilos, ainda lutou. Mesmo amarrado, os donos tiveram que parar o veículo para ele não pular. Deparamos com ele numa área pública, área de preservação. Deu muito trabalho o proprietário. Como a gente conseguiu localizar o proprietário, foi liberado o proprietário após as autuações. Vocês chegaram a ver se o animal, se ele estava machucado, se ele tinha algum problema ali ou não? Não, aparentemente não. Aparentemente estava bem. Um animal aproximadamente 150 quilos, mas não havia nenhum machucado não. E o local aqui, ele era criado nessa área de mata, numa casa, aqui em algum lugar ou não? Segundo a informação do proprietário, esse animal fugiu de uma área particular. Ele resolveu prender esse animal numa área pública, que já havia um cercado próprio para isso, só havia esse animal lá. Os proprietários levaram o suíno para um imóvel da família. Quando nós chegamos, não havia nenhum proprietário, né? Por isso a gente pensou justamente em fazer apreensão e recolhimento e fazer uma destinação adequada. Mas enquanto a gente estava organizando essa destinação, os proprietários chegaram até o local e solicitaram levar o animal. Ficava preso aqui na mata, numa pocilga, e ele conseguiu escapar mesmo. Ele realmente fugiu do local. E agora vocês autuaram os donos, isso? Exato. Nós fizemos o auto de infração, justamente por incorrer em infração de risco à saúde pública. Nós temos aqui códigos, né, sanitários, códigos de postura que foram infringidos. Agora, começa um processo administrativo no âmbito sanitário e essa pessoa pode sofrer penalidades como advertência e até multa. E eles não podiam criar o animal nessa área de preservação ambiental? Isso é mais um fator agravante ao fato de ter a criação na área de preservação ambiental. E agora, para onde o animal foi levado? Então, segundo o proprietário, ele levou para a própria residência, mas a gente precisa ainda continuar a investigação, porque de qualquer forma a criação do animal de produção, ela não é permitida dentro da zona urbana. Então a gente precisa fazer uma inspeção sanitária nessa residência ainda. Então ele pode ser autuado também, dependendo do lugar para onde ele levou esse porco. Exatamente. São cerca de 200 metros de mata adentro, uma área de preservação ambiental, local de difícil acesso. E esse porco, o animal, ficava aqui nesse chiqueiro improvisado. Uma estrutura muito fraca, pedaços de madeira, também algumas grades já enferrujadas. Ele ficava aqui nesse ponto. Segundo a vigilância sanitária, até sem água
e sem comida. O animal, como é muito grande, pesado e forte, conseguia com frequência destruir a porta desse chiqueiro, sair da área de mata e ir até a rua. Foi em uma dessas escapadas que o porco atacou o entregador. Tudo foi gravado com um celular. Amor, vai lá ajudar ele! Mesmo tentando fugir do animal, o homem cai e é mordido. O entregador se machucou e contou sobre os momentos de desespero. Eu estava fazendo uma entrega e quando eu cheguei na próxima rotatória, saiu o animal do meio do mato. Quando eu observei, era um porco que bateu na minha roda, né, eu desequilibrei e caí no chão. E quando eu tentei levantar, eu segurei a moto e ele veio atrás de mim. Continuou investido atrás de mim até me pegar. Eu corri para a calçada, ele correu atrás de mim. Foi onde que eu levei mais 2 tombos e caí no chão. A minha cabeça ali, na hora, é só querer fugir, correr dele, tentar fugir. E ele veio atrás até conseguir me morder e cortar as minhas nádegas. O William era professor de zumba e ficou parado por conta da pandemia. Agora está fazendo uma vaquinha para consertar a moto e voltar a trabalhar como entregador, quando se recuperar dos ferimentos. Infelizmente agora, com a moto estragada, né, com o prejuízo que eu tive, o celular também quebrou, 14 pontos aqui nas minhas nádegas, de 15 a 30 dias em casa, sem poder trabalhar e era a única atividade que eu estava exercendo. Vai ser de bom tamanho mesmo essa ajuda, se vier através dessa vaquinha, se as pessoas puderem ajudar, vai ser muito bom mesmo essa ajuda aí vindo de todos os lados. Estou até triste, né, porque eu estava vendo sobre esses animais, se pega numa artéria, no pescoço ou numa virilha, pode cortar, porque a profundidade do furo que foi aqui foi de 7 centímetros. E as pessoas estavam rindo, né, zombando, e ninguém desceu para me ajudar, ninguém, naquele momento não. O porco se afastou sozinho e depois que outras pessoas chegaram, começaram a espantar o animal. Segundo os proprietários que não quiseram gravar entrevista, o porco se chama Tourinho e teria sido criado com cães da raça Pitbull quando filhote. Para esse veterinário, o comportamento violento do animal tem explicações. Uma delas, a possível situação de maus tratos. Eu estive olhando o local que ele fica, um local bem precário, muita sujeira, pequeno, né, pelo tamanho dele. Um pouco, isso também influencia, provavelmente estresse, né, estava fechado num local muito pequeno. É um animal que tudo indica que é java-porco, que é cruzamento do porco né, doméstico com o javali, né? O pessoal faz esse cruzamento. E outra coisa, ele não é castrado. Então, são tudo motivos para que tomasse, né, essas decisões de atacar o motoqueiro. Por ter sido criado com cães quando era filhote, isso não tem interferência? Não, inclusive eu vi outro vídeo, igual você me mostrou, ele está andando do lado do dono, mas ele tem uns repentes, né? Ele tem uns repentes de atacar, né? Ele é semi, né, selvagem. Então, por isso que eu falo, tem uns momentos dele que o mestiço, ele não tem uma personalidade definida, né? De repente ele está bem, de repente ele ataca, né? Provavelmente. O cachorro, sim, inclusive parece que foi criado com pitbull, pode ter alguma influência também. Mas eu acho que o principal são esses fatores, de ser semi-selvagem, não ser castrado, um macho adulto, e estava fechado num local pequeno, né? Provavelmente está estressado, né? Agora, a mordida dele, né, a presa dele é muito forte. O canino dele é grande, o canino de um java-porco, uns 7 centímetros, 8 centímetros, até 10 às vezes. E outra coisa, sem falar que não é só a mordida, né? O problema é a contaminação, né? Muita bactéria, tem risco de uma infecção, mesmo o tétano, né? O suíno, inclusive, ele é uma espécie que é muito acometida pelo tétano, né? O cavalo e o suíno, né? Então, provavelmente, o pessoal deve ter medicado já o rapaz, coitado, né? Vai ter que tomar antibiótico, provavelmente, alguns dias, anti-inflamatório, medicamento para dor, né? Porque deve estar com a dor também, doido. Quanta irresponsabilidade do dono desse animal, né? Olha só o animal aí e se der, coloque imagens do chiqueiro. Olha como era o chiqueiro, um lugarzinho pequeno, né? Chiqueiro mal feito. Você imagina o estresse desse animal, um animal grande desse, num espaço pequeno, o animal não é castrado, um animal que foi criado quando era filhote aí com pitbull.
Quer dizer, ele criava esse porco aí numa área de reserva ambiental, não poderia estar criando um animal lá de jeito nenhum. E agora levou esse porco para ficar na casa dele. Será que a casa dele lá tem condições para ficar esse animal, hein? Olha aí o animal muito agressivo, né? Não é só porco, tem cruzamento aí, né, com outro animal. E aí atacou esse entregador. Poderia ter sido algo pior, né? Esse entregador poderia ter se machucado ainda mais. Esse porco poderia ter causado um acidente grave. Imagina esse porco passando lá na rua, um motociclista tendo que frear, ia ser arremessado, né? Ia cair, ia machucar muito. Bom, e agora tem essa vaquinha aí, né, para ajudar o entregador. Estava trabalhando como professor de zumba, veio a pandemia, foi se virar aí, virou entregador, mas aconteceu esse episódio com ele. Tá aí agora a vaquinha, para quem quiser ajudar lá, www.vaquinha.com.br, até o momento dele se recuperar. Porque agora não dá para ele começar a trabalhar, né? Ele vai ter que se recuperar em casa para voltar a trabalhar, porque foi agredido, foi atacado, né, por esse porco aí, o tourinho, né? Quanta irresponsabilidade desse proprietário. A gente espera que ele seja punido, viu? Porque não pode ficar assim, né? O cara cria um animal onde ele bem entende, o animal foge, causa aí esse problema para esse entregador. Poderia ter acontecido algo ainda pior. Fica a dica para você aí. Você não tem condição de cuidar de um animal, não vai mexer com o animal. E se você for pensar em mexer com o animal, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que colocar o animal em um lugar adequado. Olha só onde estava esse porco aí. Que isso não pode acontecer de jeito nenhum.